eu faço de autonomia? Autonomia é a mesma coisa, eu não posso decidir por você. Você primeiro tem que saber quanto você dirige no seu dia a dia, né? Você calculando isso, você pode comprar uma bateria dentro daquilo que você precisa, que vai fazer com que seu projeto fique mais barato. E como que eu faço para escolher? Uma coisa importante que você tem que entender é que se você tiver um sistema de, vamos dizer, 100 kW, você não pode comprar uma bateria de 100 kW. Por que isso? Porque, primeiro, você não pode drenar o seu banco de bateria por inteiro. Ele sempre vai sobrar um pouco lá dentro que você não pode usar, né? É uma energia que não é perdida, mas você não pode usar. Por quê? Porque seu controlador não vai entender essa energia porque ela está baixa demais para virar o seu motor. Então, mais ou menos 30% da potência do seu banco de bateria você não vai poder usar. Fora isso, você tem problema de arrasto, problema de aerodinâmica e vários outros fatores, tipo peso do carro e várias outras coisas, transmissão, se você vai usar ou não a transmissão, onde você vai instalar o motor, várias outras coisas que podem complicar o seu consumo. Então pode aumentar o seu consumo ou diminuir. Se você, por exemplo, estiver numa cidade que tem muita montanha, com certeza você vai gastar mais bateria. Então isso tem que ser calculado de que forma, ou que forma que a gente faz normalmente. Normalmente a gente joga 50% a mais no banco de baterias para não ter erro, para você não errar muito feio no seu projeto. Então o que eu faço? Se eu tenho um sistema, um controlador e motor de 100 kW, por exemplo, eu normalmente calculo um banco de baterias de 150 kW, que vai dar mais ou menos utilizável os 100 kW que eu preciso. É claro que isso é um cálculo aproximado. Como eu falei, existem vários fatores em carros que podem alterar isso, mas basicamente é esse valor que a gente usa para poder converter um carro e dar uma ideia para o cliente, ou até a gente ter uma ideia no carro que a gente está convertendo, de utilização e de autonomia desse carro. Então é isso, pega o papel e anota. Quando você quer decidir qual a potência que você vai usar no seu carro, você dirige o seu carro, vai lá e procura a potência do seu carro, que o documento dele deve ter, e você imagina mais ou menos o que você quer. Você quer a mesma potência, pode ser um pouquinho menos, tem que ser um pouquinho mais. Então dentro daquela potência você tira 40% dela e compra um equipamento. Se o seu carro tiver 100 cavalos, por exemplo, você vai usar os 40 cavalos que nós calculamos antes. Então você vai comprar um equipamento de 40 cavalos de potência. Aí você vai ter que calcular a potência usada aqui. Para isso você vai usar o site lá para poder converter a potência do seu carro, né, que é em HP, em quilowatts, para você saber o equipamento que você vai comprar. Sabendo a potência em quilowatts, você vai pensar no banco de baterias. Aí você vai pensar em autonomia. Qual é a autonomia que eu realmente preciso no meu dia a dia? Porque se você pensar na autonomia para viajar, quantas vezes você viaja no seu mês, no seu ano? Muito pouco. É preferível que você deixe seu carro parado e viaje de avião, de ônibus, de outro veículo, com outro veículo, para não ter que gastar muito dinheiro numa bateria. Porque a bateria é realmente a parte mais cara do veículo. Então tá, aí você tem a sua autonomia que é, por exemplo, 20 km por dia. Então você não precisa de uma bateria maior do que 25 a 30 km por dia. Então como que você vai fazer para calcular isso? Se você, para andar esse 20 km, você demora 1 hora, estou só fazendo um cálculo aqui para ficar mais redondo, demora 1 hora e o seu sistema for de 100 kW, você precisa pelo menos 150 kW no seu banco de bateria, correto? Então vai depender de quantas horas. Então a quilometragem que você está fazendo, você tem que imaginar isso em tempo. Por quê? Porque o quilowatt é medido em quilowatt-hora. Então você vai usar os 100 kW do seu equipamento por hora. Você vai ter que dirigir 1 hora para poder gastar esses 100 kW. Teoricamente, lógico, como eu falei, você não consegue tudo. Então você chuta 50% a mais e compra o equipamento dentro desses números. É isso que a gente faz no momento.